e faz um programa sobre cinema no canal a cabo. Eu vou conversar com o Maurício Nunes, por favor. Tudo jóia. Tá simpático, né? Pô, você precisa pegar, falar que fica nervoso, né, quando tá aqui. Você tá nervoso ou não tá? Pô, cara, dá um nervosinho, não vou mentir que dá um... É mesmo? Não é só por aqui, é porque assim, eu namoro há 11 anos. É verdade. E eu disse pra ela, fica toda querendo casar, eu falei, meu, eu só vou casar com você o dia que o João me chamar pra uma entrevista. Você chamou. Agora eu não sei se eu fico... Ela tá até ali presente. Inclusive... Engraçado, tem uma cara simpática. Pô, né? cara, já me deixa... Eu ou o rapaz da foto aqui, Os da dois. camiseta? Não, ele tem uma cara de maluco boa. Eu trouxe uma pra você, hein, Jô. Tem uma camiseta dessa. Pra... De idade? Sim, Jô. Quando eu tinha 9 anos de idade, eu escrevi um livro chamado Minha Linda e Triste Vida. Aos 9 anos de idade. Na verdade, eu era uma criança problemática, assim, né? O Kurt Cobain, perto de mim, era um rapaz contente, alegre, feliz. Eu daria inveja a ele e a Virginia Woolf, cara, de tão triste. A dupla. Além disso, a única menininha que, assim, minha primeira paixão, assim, que eu gostava, me trocou por um Velotrol, porque, assim, ela ficava o dia inteiro comigo. Eu adorava aquilo, né? Era o primeiro amor. O pai deu um Velotrol, a menina sumiu, nunca mais ficava comigo, assim, no quintalzinho. Ah, pô, também me deixou... Foi covardia. Me deixou arrasado. E aí, você tem essas coisas. Tem também do aniversário, que eu calçava 32. Não, mentira, 34. Minha mãe me comprou um sapatinho 32. E ela colocou, e assim, na festa eu reclamei, óbvio, né? Eu falei, mãe, tá apertado. Ela não deixou, falou que eu tinha que ficar com o sapatinho. Então acho que até hoje eu ando meio torto, mas é por causa disso, entendeu? Eu fiquei a festa inteira e as pessoas, nossa, como ele é animadinho, né? Ele tá dançando a festa inteira e não é. Ela é torto, né? É verdade, vocês estão sacaneando essa... Um cliente lá brigando. Aí eu fui lá, falei, é você mesmo? Eu falei, mas o que houve? Ela falou, eu aluguei Branca de Neve aqui ontem, aí tô lá no quarto lendo, as crianças na sala assistindo. Aí eu ouço uma gritaria e todo mundo rindo e não sei o quê. Ela falou, nossa, Branca de Neve não é tão engraçada assim, tem uma história... Ela falou, larguei o livro e fui lá. Quando eu chego na sala, na televisão tava Branca de Neve pelado, os anão pelado, uma orgia tremenda, todo mundo... Eu sabia que era pornô, mas assim, essa senhora... Tomara que ela esteja assistindo, porque assim, ela vai ficar com vergonha. Ela alugava só filme pornô, todo dia, assim, porque tem gente que vai... É verdade. A mulher que alugava uns 5, 6, não sei por que tanto, assim, pornô. Pô, eu vi a Branca de Neve pornô ali, mas achei que era uma fantasia sexual dela. O marido dela era baixinho mesmo, falei, deve ser, sei lá. Imaginei, entendeu? E não era. Mas custou minha demissão, né? Também é azar deles, né? A Vídeo faliu e eu tô aqui no Jô Soares, olha que maravilha. Então... Maurício. Falou nessa, né? Ó, o nome mais estranho que eu peguei, porque a gente preenche as fichas, assim. Então já teve, por exemplo, tinha um judeu, o nome do cara era Bilal. De verdade. Aí quando o cara falou, seu nome é Bilal. Aí eu falei, não é ainda, né? Aquela parte que a gente preenche. Eu falei, é o nome, Bilal. Agora, o pior, não sei se eu posso falar, né, Ju? Mas assim, é nome, juro por Deus. Ué. O nome da mulher era Bucetildes. Não, e o pior, você imagina assim, você não pode rir, né? E assim, ela, Bucetildes. Eu falei, Bucetildes. Aí tal, preenchi. Pra piorar, tinha o netinho dela e um outro lá na casa. Pô, eles chamaram a mulher de Dona Xoxa, cara. Não, ali não deu. Ali não teve jeito, cara. A hora que o cara mandou essa... vó Xoxa. Ele falou, vó Xoxa, não sei o que. Eu falei, vó Xoxa? Eu falei, não dá. O pior, quando eu cheguei na empresa, eles acharam que era sacanagem, que eu tava zoando. Falou, isso aqui, eu falei, juro por Deus, é o nome da mulher, é Bucetildes. Não era, aí era. Como é que é a história do casal foi ruim também, cara. Eu tô lá preenchendo a mulher na cozinha e o cara na sala, né? Eu lá, tal, preenchendo a ficha do cara, pá. De repente, eu virei e falei, o nome da sua mulher, qual que é, né? Puta, o cara vira pra mim e fala, não vou lembrar o nome da mulher, mas tipo, Samantha Medeiros Gonzaga. E eu, beleza, Samantha Medeiros Gonzaga. Qual a data de nascimento dela? 10/12 de setembro. Nisso, a mulher já pôs a cabeça na sala, assim. Ela virou, quem é Samantha? A esposa do cara. Aí eu, puta, aí ele falou, não, que Samantha? Samantha, você acabou de falar. Não falei Samantha. Eu falei, não, desculpa, só falou, tá aqui, não podia... Pô, e outra coisa, eu me ferrei, porque não pode rasurar, entendeu? Eu falei, o senhor falou, Samantha, não sei o que, mas tem que entrar no plano. E quem faz aniversário dia 10? Não sei, amor, não sei. Eu sei que ele virou e falou assim, olha, amigo,
nós não vamos mais fazer, entendeu? Porque precisou de um problema. Então ela falou, olha, nunca mais nós vamos fazer. Aliás, vai ter gente aqui que vai precisar de plano de saúde e tal. Meu, eu sei que eu fui embora, perdi a venda, óbvio, mas o cara foi dormir no sofá, perdeu um dente, alguma coisa aconteceu. Gente, Pintou uma ligação pra fazer atender uma pessoa que era meio longe, assim, ninguém quis ir. Eu falei, tô duro, eu vou, né, cara? Catei a mala, fui. Fui a pé. Os caras, você é louco? Eu falei, não, eu vou a pé. Eu já entrei de carro em favela, um monte de coisa, e às vezes é meio barra pesada. Eu falei, não, eu tô precisando, vou lá. Quando eu cheguei, veio 2 caras, assim, me pararam, cara, e aí ia me roubar, né? Aí o cara, que você tem nessa mala aí, boy? Eu falei, bicho, é tudo negócio de plano de saúde, pode ver, tá ali. Plano de saúde? Você é vendedor de plano de saúde? Eu falei, sou, eu vendo plano de saúde. O cara virou pro outro e falou assim, meu, vambora, ô bicho, arruma um emprego decente, juro por Deus. Ladrão, cara, o ladrão falou isso. ai, que maravilha. Tudo bem, né? Eu falei, pô... Como é que é a história da Cinelândia, do programa? Qual é essa TV a cabo que você Então, faz o Cinelândia ele passa no canal 14 da Telvision, né? Que é uma rede de Guarulhos e Mogi. Quantos espectadores, telespectadores? Ó, no Ibope, o último Ibope deu 8. 8 espectadores mesmo, né? A gente tem essa... Não era isso, adorei te conhecer, falar também, contigo. Nós todos. Maurício Nunes, daqui a pouco a gente volta. Obrigado, gente. Ele apresenta um programa de cinema, tem uma banda e ganhava a vida vendendo plano de saúde. Maurício Nunes, venha pra cá. Primeiro que você deve lembrar muito da Dona Bucetildes. Lembra? Quem não lembra da A Dona Bucetildes moveu um processo, né? Por difamação, calúnia, que eu fui falar o nome da mulher aqui no programa, então é meio arriscado. Então eles mandaram, falaram, olha, você foi naquele programa, você só arrumou confusão, bicho. É melhor você seguir a tua carreira lá, entendeu? Me dispensa. O nome da senhora não era? Era Bucetildes, eu não sei. Ela ficou aí. Diz que o advogado dela é Braulio Carvalho Pinto. Deve ser um advogado dessa cidadã, né? Mas não deu em nada. Não deu em nada. Tá na vara. Vamos ver. Tá na vara aí. Tá na vara. Não sei onde vai essa vara, mas tá na vara. As 3 perguntas clássicas, né? Que são? Todo mundo que vem aqui, eu acho que recebe isso. As 3 perguntas clássicas. O que tem na canequinha? O Jô é cheiroso? Desculpa, o Derico. O Derico é viado? Eu falei, bicho, não sei. Juro por Deus, cara, eu não tô... O único sim foi a terceira pergunta. Não, eu também assim. Eu falei, olha, a minha tinha água. Param dúvidas sobre as 2 primeiras. Boa, a gente ia fazer um programa especial de terror. Eu falei, pô, ninguém melhor que o Zé do Caixão, né? Aí fomos até a casa dele e tal, tava marcado fazer a entrevista com ele, com o Zé. Ele falou, olha, só que eu vou entrar como Mojica, não quero como o Zé do Caixão, né? Com a indumentária lá do personagem. É totalmente diferente. É totalmente diferente. Eu fiquei imaginando ele enfiar aquelas unhas, fiquei com medo, onde esse cara vai enfiar essa unha? Mas ele virou e falou, não, pode ser assim. Eu falei, só te pedir um negócio, dá pra você fazer pelo menos o Zé do Caixão início? Eu te dirijo, dá pra você apresentar os 10 filmes? Beleza, eu topo. Só que antes de ir, cara, é aquela velha história. A gente, enfim, TV pequena, não tem nada, você vai sozinho, não tinha nem o que comer, a gente sempre passa no mesmo problema. Não tinha o que nem comer, a gente nunca tem o que comer, a gente sempre sai lá, não tem. Então a gente grava, sei lá, Mas começa... vocês saem pra comer ou pra gravar? Não, mas a hora do almoço, janta não existe pra gente, entendeu? Aí a gente saiu, foi lá e falou, pô, vamos comer algum negócio antes. Comemos um pastel na rua. Aí beleza, tô entrevistando o Zé do Caixão, né, na boa, e já começa Todo aquele... empastelado. Empastelado e começa aquele negócio, cara. Aí eu falei, Zé, um minutinho, só no banheiro rapidinho que eu tomei muita água, cara. Fui pro banheiro. Na casa do cara, bicho. Aí voltei, e ele, tá bem? Eu falei, não, rapaz, nossa, eu bebi muita coisa, e entrevistando de novo, e ele fuma muito, né? Zé, aquele cigarro na cara. De novo, eu falei, Zé, um minutinho, pô, rapaz, não sei o que tá acontecendo. Eu falei, meu, eu tô com uma vontade de mijar de novo pro banheiro. Aí na terceira vez voltei. Aí, vamos continuar? Você tá bem? Eu falei, não, eu tô com vontade de mijar. Na terceira vez eu falei, puta, desculpa, Zé, preciso ir lá de novo mijar. Ele, porra, para de mentir, eu sei que você tá cagando, tá um fedor do cacete. Cara, eu falei, aí eu emendei, né? Eu falei, olha, frente ao Zé do Caixão, eu literalmente me caguei de medo, cara, caguei mesmo. Assim, a gente foi lá, compramos algumas coisas, eu experimentei um boné, né? Vi um bonezinho lá, experimentei, falei, pô, esse boné ficou bacana. Aí meu amigo, não sei, não, vamos levar não, beleza. Aí tô passando no caixa, tranquilo, o indiano lá, entendeu? Tal direitinho, pagamos tudo, beleza, fomos embora. Quando chegou no hotel, bom, caramba, falei, pô, vou lá no banheiro e tal. Quando eu fui no banheiro, olhei no espelho, eu tava com boné, cara, e etiqueta. Eu vim com o boné, eu roubei o boné do cara. Aí o cara foi comigo, é advogado. Pelo amor de Deus, nossa senhora, isso aqui é pena de morte nos Estados Unidos. Já me apavorou.
Aí eu falei, um boné? Aí eu falei, não, vamos fazer o seguinte, vamos voltar. Assim, os caras morrem de medo. Eu tava com a camisa do Brasil, essa camisa que eu tava aqui, ó. Putz, a hora que a gente entrou na loja do cara, eu fui explicar que eu tinha pego o boné. Meu, eu me senti o Corleone. Você sabe o cara querendo me dar mais coisa? Não. Take another one. Down kilos, take another one. Tá. Mas não, eu tô parado no aeroporto, aí vem aquela revista. Aí a gente passando lá, todo mundo ali, o cara, senhor Maurício Nunes, eu falei, sou eu. Pode me acompanhar? Eu falei, o boné. Fudeu, já na hora já imaginei. Falei, o boné mesmo. Não era o boné, era aquela revista que você é sorteado, né? Aquela que você é sorteado, aí você vai lá no lugar e tal. Tem dois negócios pra você colocar o pé. Aí o cara falou pra você, ó, coloca um pé aqui, coloca o outro ali. Beleza. Não olha pra trás. No meio do aeroporto, isso. Tira o sapato. Aí você fica assim. O cara bota uma luva de borracha, meu. Tipo aquela. Eu falei, nossa, tá com epidemia de câncer de próstata aqui, os caras tá fazendo, né? Já gelei, já. Aí não é. É negócio pra passar pó de carbono, né? Que eles passam em você pra ver se você tem explosivo e tal. Eu torcendo pra não passar no meu amigo, que ele se peidava a noite inteira, ver se passar explosivo nesse cara. Rock. Eu fiz na feira isso. Eu acho que com essa exibição, o seu programa vai dobrar de audiência. Vai dobrar. Vai para 16 fácil. Hein? Tem que subir 16 pessoas, né? 16 pessoas. Gente, eu conversei aqui com essa simpatia. Também. Para os seus problemas, eu tenho a solução. Arranque a fé do bolso e passe aqui pra minha mão. Tem a força pra te exorcizar. É só R$3,90 por minuto, liga já! Cascaio! Eu quero Cascaio! Cascaio! Eu quero Cascaio! Ele juntou duas coisas que a maioria das pessoas adora: sexo e cinema. E tem umas... Nossa! Tem umas que gostam até de sexo durante o cinema. Dentro do cinema. Maurício Nunes, venha pra cá! Você já chegou ao orgasmo assistindo um filme? Tá, já, pô. Várias vezes. Mas sem intervenção manual? Só de ver? Não. Eu acho que houve uma intervenção manual, né? Sua? Caseira, aí me ajuda, né? É 2 dragão de Komodo ali, né? Se acasalando. É meio Discovery Channel ali, porque a cara dela, não sei, é estranho. Porque ela tá com a boquinha assim, já preparando. É a linguinha do dragão, né? Tá... Agora, quem são os campeões de aparecer no cinema? Bom, os campeões assim, a campeã, de acordo evidentemente com a filmografia, é a Kate Winslet, que as pessoas conhecem do Titanic e tal, de vários filmes. Ela tem... O Leitor, Leitor, né? Ela tem na carreira dela, ela tem 24 filmes. Dos 24, em 11 ela apareceu nua, completamente nua. Quando não aparece completamente nua, ela tá fazendo alguma cena de sexo. Então, assim, parece que quando o cara tá escrevendo o roteiro, o cara, puta, aqui vai ter uma cena de sexo. Kate Winslet, chama ela que ela topa. Já de cara. Aqui, ó, a coisa. A coisa, então. A coisa, ela é toda feita de pedra. Então eu fico imaginando uma relação, de repente, de uma mulher com a coisa, além de pedra nos rins, pode gerar pedra no útero, né? Uma coisa extremamente perigosa. Ele é jornalista, escritor, louco por cinema, mas ainda assim, ele é legal, Marcelo. Sim, Maurício Nunes! Descobriram realmente por que o Kurt Cobain deu um tiro na cabeça. Ele assistiu essa merda. Eu não tenho a menor dúvida que foi isso. O que você achou dessa versão? Essa versão só não conseguiu ser pior do que... Eu vou te falar que tem uma pior, cara. É péssima essa. Mas tem uma versão do Sweet Child O' Mine, que o cara canta... Essa é clássica. Sweet Child O' Mine é forró. Então o cara canta, oh, te quero mais. Aí tem um momento maravilhoso na música que ele fala,
À noite em casa, eu me toco ainda pensando em você. Porra. Tipo, na verdade, assim, esse filme é o Mandando Bala. Ele tá aqui? Tá, que ele deveria ser chamado Mandando Vara. Porque, mandando vara. Mandando O cara Vara. sabe usar qualquer pistola. O Clive Owen acabou ganhando o apelido de Hulk, né? Porque é o verdadeiro Capitão Gancho. Ele tem um pau de gancho. Porque assim, no meio do tiroteio, ela não escapa de jeito nenhum. Ela tá ali presa e a cena é mais longa do que isso. Cai no chão e rola. Ele vai matando. Ele tem um bebê ainda. Tem um bebê na cena que ele ainda consegue balançar o carrinho do bebê, cara. Enquanto ele tá dando tiro. Assim, tem um filme chamado Vagina Dentada. Isso é fato. A garota, ela tem uma dentição na vagina dela. Então ela decepa paus o filme inteiro, ela decepando pau e tal. E é um filme adolescente, isso que é o pior. E a vagina dela é o Pac-Man. É, o Pac-Man. É bonitinha, porque assim, eu fico imaginando que ela podia fazer propaganda de creme dental, né? Ficava legal. Sorria. Então, assim, é bom que dá pra ser um cepacol, depois ela... Já faz rapidinho. Tem um Anos Cantor. Tem uma cena... Marcelo, Um Anos Cantor? Um Anos Cantor. E da boa, canta mais que os grupos de forró que a gente viu aqui, cara. Meu Anos é cantor, mas ele só apita. Não, esse daí... É que o senhor gosta de levar a pita, é diferente. Eu acho... Olha, eu vou te falar, eu acho ela melhor do que a... Eu comeria a Velma pra comer ela. Eu comeria o Scooby-Doo pra comer ela. Tá bom. Eu comeria o Scooby. Já tá no jeito. Facilita por causa do chifre, né? Mas é no chifre que eu gosto. Seu próximo projeto... Quando você terminar o livro do Play Center, traz aqui que a gente divulga. Foi muito legal conversar com você. Muito obrigado por vir. Muito obrigado. Só reforçando. Tá aqui o Maurício Nunes. Maurício, impressionante o teu trabalho. Você acabou de me falar. Demorou 10 anos o Maurício pesquisando arduamente para poder publicar. Publicou essa semana Sexo Cinema. 2 corpos fumegantes. Um guia para quem gosta de sexo e de cinema. Também especialmente cinema. Quer dizer, você pesquisou quantos filmes para poder chegar nesse resultado? Na verdade, assim, são mais de 3.500 filmes, né, ao todo. Então, assim, já é um histórico. A pesquisa mesmo, o filme foram 10 anos. Mas aí muitos filmes, por exemplo, de adolescência mesmo, que eu assistia quando garoto, tem até um capítulo sobre pornô chanchada, né? Então são filmes que, pô, eu era menino quando passava. E assim, em cima disso eu ia fazendo um mini guia. Mas na verdade, assim, tem alguns capítulos, eu trabalho muito esse lado do humor e tal. Então eu brinquei um pouco porque eu falei que geralmente os super-heróis, o Superman, o Homem-Aranha, então toda mulher tem um certo fetiche, né? Eu falei, bom, pode não ser uma boa coisa. Então, por exemplo, até brinquei, eu falei, o Hulk, se a gente analisar, você fala, quando ele cresce, quando ele fica grandão, tudo rasga, tudo estoura, a calça permanece intacta. Então você fala, olha, ali acho que é propaganda enganosa, entendeu? De repente o Hulk não é tão poderoso assim. Entre outros, o Homem Borracha, você fala, né, do Quarteto Fantástico, você fala, bom, ele pode ter o tamanho que ele quiser, mas em compensação aquilo é sempre mole, também não vai servir para nada. E aí foi falando. E você usa aqui na sua... Claro que Marilyn Monroe deve estar aqui, muitos momentos. Marilyn Monroe tem um capítulo só para ela. Eu fiz um capítulo exclusivo só para Marilyn, porque a Marilyn é o maior símbolo sexual do cinema, sem dúvida alguma, né? Então eu fiz um capítulo inteiro, só que é um capítulo só contando, evidentemente, o lado sexual de Marilyn Monroe. Então, não de filmes. Então, por exemplo, o caso do filme pornô dela, que foi agora recentemente leiloado, né? A história de que ela tinha uma lista parecida com o livro, onde ela colocava todo o nome, em ordem alfabética, dos amantes dela e nota. Para cada amante que ela tinha. Tem uma outra história que fala muito dela, que ela, logo que ela se transformou, né, a Marilyn Monroe e tal, e a Norma Jean morreu e nasceu a Marilyn Monroe, ela atingiu os pelos pubianos também, né, públicos, porque ela falava que se era loira em cima, tinha que ser loira embaixo também. Então, esse tipo de coisa. E foi a primeira garota da Playboy. Vale lembrar, né? A Playboy número 1, a mulher era a Marilyn Monroe. Então... E essa frase do Roberto Carlos aqui? E na beleza deste instante, o amor cavalga sem saber que na grandeza desta hora o sol espera. Marlon Brando, por exemplo, na biografia dele, não saiu no Brasil ainda, mas é a Marlon Unzipped. Nessa biografia, por exemplo, tem vários fatos que Marlon praticamente namorou Hollywood inteira, né? Tanto mulheres quanto homens. E um fato interessante é que no livro comenta muito a história dele e do Paul Newman. E na biografia do Paul Newman, The Man Behind the Blue Eyes, o autor da biografia cita uma frase do Brando, dizendo que ele e o Paul Newman sempre foram bissexuais.
Porém, o Paul Newman era muito mais discreto que ele. Enquanto ele era pego, o Paul Newman conseguia. Naquela época, é difícil, porque eles criavam mitos, criavam personagens. Um exemplo, Clark Gable, que era um personagem, um galã e tal. Na vida real, isso é nítido em qualquer livro, qualquer biografia, ele tinha mau hálito, faltava ali alguns dentes na boca, e dizem as amantes de tal que ele era péssimo na cama. Então, assim, e era um símbolo sexual. Então, a Hollywood sempre vendeu muito isso. A tua pesquisa abrangeu isso também? Também, tem um capítulo disso. Tem um capítulo que eu falei que o striptease dela é uma espécie de peep show, né? Aquele que você vai colocando a moedinha. Só que eu falei, só que nesse caso acabou a moeda, né? Porque quando ela ia tirar, sempre cortava. Você, peep show. Acabava não vendo nada, né? Eu falei, pô, eu vi os peitos da Demi Moore só, né? Não vi mais nada. Aí eu cito um filme dela que é o Sobre... Tem a ver com isso que você está dizendo, que é uma frase do Jack Nicholson, que ele fala que ele não entendeu até hoje o sistema de censura. Por quê? Se um homem cata um machado e corta um peito de uma mulher em 5 pedaços, a censura é 14 anos. Aí se um homem despe essa mulher e beija os seios dela, a censura é 18 anos. Ele falou, eu nunca consegui entender isso, porque a violência, né, é muito mais aceita do que o afeto. Então, é um fato, né? Agora, os viciados em sexo é na vida real ou no cinema? Vida real. Charlie Chaplin. Grace Kelly. O Chaplin tem uma história interessante dele, porque ele filmava, na época, os seus atos sexuais e fazia os amigos assistirem. É mesmo? Aí eu até brinco também com uma piadinha que eu falo, eu não sei em qual velocidade, né? Se era a velocidade do Carlitos, né? De repente, ou se ele fazia na velocidade do Chaplin, se ele tinha ejaculação precoce, não sei. Você deve ter feito... O Grant foi casado com a Liz Hurley. A Liz Hurley. Que é lindíssima. Esse eu falo que até no livro, eu falo que ele tem que ser enjaulado, porque esse é o caso mais grave. Porque assim, ele casado com a Liz Hurley, a mulher mais linda da Inglaterra, o cara foi pego em Nova York com a Divine Brown, lembra? Uma prostituta mais feia de Los Angeles, o cara teve a mãe de pegar. Ela não era muito bonita mesmo. Não era. Astros que saem. E tem as bundas, bumbuns. Filmes onde tem as melhores bundas. Então, por exemplo, eu coloquei O Desprezo... Você fez um top 10 aqui. Fiz um top 10. Pus O Desprezo, que tem Brigitte Bardot. Então você fala, pô, Brigitte Bardot mostrando a bunda no filme O Desprezo. E tem o Promises, que é o filme que a Jane Mansfield mostra a bunda, né? Que era a sucessora praticamente. Astros versus pedofilia. Astros que foram acusados de algum caso de pedofilia. Então você tem o Polanski, que criminoso mesmo, esse foi condenado, só estava foragido, mas enfim, foi condenado pela justiça. E tem os que não foram condenados. Michael Jackson, que até hoje ninguém provou nada. Woody Allen, que não houve prova nenhuma contra ele. Esse tipo de coisa. Errol Flynn. Errol Flynn. Acho que ninguém sabe quem foi Errol Flynn. De coisa. O Errol Flynn foi pego com 2 meninas na época. Capa espada. Capa espada. Filmes de capa espada. Muito legal, Maurício. Legal a sua pesquisa. Poxa, obrigado. E o livro acaba de ser lançado. Tem quantas páginas? São 300 páginas. 300 páginas. Deixa eu mostrar mais uma vez. Sexo é uma edição bonita, Sexo, Cinema e 2 corpos fumegantes. Muito legal. Para quem gosta de cinema, capa dura, na né? última capa. O quê? Eu e uma boneca inflável no cinema. Você é uma boneca inflável? No cinema. É uma boneca inflável. As modelos estavam muito caras. Muito interessante, com um autor que vai nos trazer informação e curiosidade sobre o erotismo e a sensualidade no cinema. E quem veio dividir conosco tanto conhecimento é o Maurício Nunes, autor do livro Sexo no Cinema e 2 Corpos Fumegantes. Boa noite, Maurício. Obrigado por ter vindo, querido. Tudo bem? Obrigado, viu? Imagina, eu que te agradeço. 2 Corpos Fumegantes, né? Enfim, me disseram que você passou 10 anos numa pesquisa que viu mais de 3.500 filmes. Meu Deus do céu! Como é que foi esse processo de pesquisa e, eventualmente, até de concepção do livro? Deve ter sido uma loucura. Assim, isso na verdade, eu sempre fui muito, obviamente, ligado cinéfilo, ao cinema, claro. óbvio. Então, assim, escrevo para alguns meios de comunicação, tenho um programa sobre cinema e tal. E também sempre fui muito fascinado por sexo, pelo assunto. E eu tinha em casa, tipo, um mini diário de alguns filmes que eu assistia desde de garoto, sei lá, 18, 19 anos. E eu ia anotando algumas cenas. Então, ou cenas explícitas ou não explícitas, ou às vezes uma cena de nude, ou um beijo, talvez no conceito do filme um pouco mais forte, e anotando. E aí eu sempre que eu comentava com alguém, por exemplo, às vezes numa festa, numa reunião, eu acabava falando e as pessoas se interessavam. Então assim, você começava a contar a história e todo mundo ficava meio que empolgado, né? Toda a pesquisa que eu fazendo, porque
é o único ator que parece que todo filme ele adora mostrar a bunda. Então, assim, às vezes não tem o menor sentido, mas ele mostra a bunda. Então, assim, quase todos os filmes dele. Então, chega a ser engraçado, assim, chega a ser interessante. Você fala, pô, todo filme desse cara ele mostra a bunda. E a atriz fazendo meio que um estudo sobre o comportamental desses vilões. Tá. Então, você tem, por exemplo, os monstros de Hollywood. Então, você tem o Jason. Eu coloquei e falei, pô, o Jason deve ser impotente, porque, na verdade, basta um casal estar, enfim, pronto para se amar ali, ele vai e mata. Então, aí os super-heróis, foi naquela história que eu brinquei dizendo que os super-heróis, na verdade, podem não ser tão interessantes assim quanto a gente pensa. E, às vezes, um super-herói pode vir a ter um super problema sexual também com uma pessoa comum. Então, eu cito alguns exemplos. Por exemplo, o Wolverine. Ele é viril, másculo, forte, mas ele tem aquelas garras. As carícias, que são muito importantes numa relação, principalmente para a mulher, no caso dele pode gerar uma cesariana. Então, assim, a força, né? Então é arriscado. É um incrível Hulk, propaganda. E a Grace Kelly tem aquela história que ela tinha um ginecologista que colocava praticamente cirurgia plástica e tal e reconstruiu o ímen, né? Sim. Então a gente até brinquei. Hoje é comum isso. Hoje é comum. Eu até brinquei, eu falei, provavelmente Grace Kelly tinha o mesmo médico, o mesmo ginecologista da Marilyn, né? E as duas usavam a mesma história. E a Audrey, que você falou, eu usei ela no capítulo No Desvestida. Que tem um capítulo que são as mulheres extremamente sensuais e que nunca tiraram a roupa para nada. Então você fala, bonequinha de luxo é extremamente sexy, sensualíssimo aquilo, e ela não tira a roupa em nenhum momento, né? O rosto dela, a expressão dela, assim, meu Deus, que mulher é essa, né? Então, assim, virou um ícone, né? Um ícone. O Breakfast at Tiffany's é uma coisa icônica mesmo, né? Adoro. Bom, você também não se esquece de abordar, Maurício, o lado obscuro, né? do cinema. É uma coisa astros versus pedofilia. Isso está, inclusive, no livro, é um dos 69 capítulos. Como é que é essa história? Porque assim, um dos capítulos, para você ter uma ideia, por exemplo, fala de estupros. Aí estupros são filmes com cenas de estupro extremamente fortes. No de pedofilia já foge da ficção e vai para a realidade. Então eu pego casos de personagens ligados ao cinema e às vezes até a música, por exemplo, no caso de Michael Jackson, que entrou em cinema porque já compôs para cinema e já fez filmes, mas também acabou entrando nesse caso. Então eu coloco os 10 mais importantes da história envolvidos com pedofilia e nem sempre condenados. Por exemplo, a história do Michael Jackson nunca foi confirmado nada e ficou mais no bochicho do que na verdade, tanto que ele foi absolvido. Outro caso, o Woody Allen. Também aquilo, evidente, foi uma crise de ciúmes bizarra da Mia Farrow, porque todo mundo se confunde, acha que foi processado por causa da Sun Lee. Nada a ver, ela processou por causa da Dylan, da filhinha de 4 anos. A outra foi simplesmente uma traição e teve que engolir. Aí tem os casos, por exemplo, como Polanski, esse sim, criminoso, ou seja, então criminoso, 20 anos foragido, depois foi aquela história toda. O Jeffrey Jones, que também é um cara também envolvido com isso. Tem um caso curioso que é o da Tracy Lords, que ela conseguiu ser ré e ao mesmo tempo a vítima, porque ela foi acusada, né? Ela foi acusada por ser agenciada, teve uma acusação de agenciamento dela fazer filme pornô porque ela tinha 16 anos. Quando foram descobrir, quem falsificava os documentos era ela mesma, e foi ela que se agenciou. Então, acho que o único caso da história é que ela conseguiu ser ré e vítima, né? Porque depois que ela foi processada. Bom, o Brasil... Como um cego que enxerga o arco-íris, eu vejo você. Como um feto que já ama a mãe bem antes de nascer, assim eu vejo você, assim eu sonho com você, como a estrela que ilumina a noite sem você perceber, como um artista que idolatra sua obra bem antes de conceber, assim eu vejo você, assim eu sonho com você, e assim